Pastora Cláudia, que eu quero agradecer pela sua disposição e eu tenho certeza que Deus vai falar muito conosco. Obrigada, Jorge. Amém. Boa noite a todos. Para mim que é uma alegria, mais uma vez, estar aqui com os irmãos, com amados nossos, né? Nós temos aqui o Jorge e a Sema, que são de Mandaguari, são naturais de lá. Faz muito tempo que eles não vão por lá, mas são amados, são irmãos nossos, já da nossa época, né? Minha e do pastor Mano lá. Nós temos aqui a Dani também, que é uma querida nossa que está aqui. A gente fica bem feliz, porque a gente sabe que é uma igreja muito amorosa, que recebe muito bem, né, os amados que vêm de fora. E eu creio que Deus vai continuar usando tremendamente vocês nessa área. E eu me sinto muito bem recebida, né, por cada um de vocês. Eu agradeço de coração o carinho, né, dispensado aí à minha vida. Eu estou aqui com discípulas minhas hoje. Eu quero apresentar você, fica de pé aí, a Neide, a Rosa e a Flávia. Elas são discípulas, nós temos caminhado juntos aí, acho que nos últimos 12 anos, né? 14 anos por aí, a gente até perdeu as contas, a gente nem conta mais para a gente saber que idade que a gente tem, né? Pode sentar. Mas a gente caminha junto aí um bom tempo e eu sempre que vou ministrar, compartilhar. Ministrar eu não digo, eu digo compartilhar o meu testemunho, né? O que Deus tem feito na minha vida. Eu sempre trago as minhas discípulas porque elas fazem parte disso, né? Da minha vida, eu faço parte da vida delas e a gente tem vivido essa comunhão, essa vida em família, que é o que Jesus nos chama a viver, né? E eu sempre trago elas e falo assim, olha, eu não consigo fazer isso sozinha, vocês têm que ir fazer uma parte também comigo. Então, elas vão ter aí uma parte bem especial aí nesse compartilhar de ministração aí com os irmãos. Amados, eu fiquei bem feliz com esse tema, né, que está sendo trabalhado o mês inteiro aqui, é sobre família, né? Que preciosidade é família, né? Quantos têm família aqui? Levante a sua mão, diga, eu tenho. Amém, isso é glorioso, como falou o pastor aqui, glorioso. Eu tive a oportunidade de conhecer alguém que não tinha família, lá em Mandaguari. Ela foi perdendo pai, mãe, vó, bisavó, todo mundo, e ela veio para a igreja, e um dia houve o falecimento de um último avô que ela tinha, e eu lá conversando, e a gente não chegava ninguém, e eu falei assim, e o pessoal da sua família já chegou, né, para o velório? Ela falou, pastora, não tem ninguém, essa era a última pessoa da família que eu tinha, eu não tenho mais ninguém. Então, ela falou assim, só eu e meu esposo e meus filhos agora em diante. Não tenho mais ninguém na família, né? É muito interessante, muito raro isso também, né, acontecer. Alguém que está nessa terra que não tem mais ninguém, né, que não tem família. E família é algo que foi estabelecido por Deus, é algo precioso. Tem as suas diferenças, né? Na família a gente tem tantas coisas que acontecem no meio familiar, né? Tantas situações que a gente vive. Mas a família é um lugar tão precioso, é um lugar onde a gente é curado, onde a gente cresce muito, né? A gente chora muito também, mas a gente ri muito também quando está entre família, né? Eu vejo lá em casa, eu tenho quase 25 anos de casada, eu tenho 2 filhos, e eu já passei por tantas coisas nesses 25 anos, né? Mas muitas risadas, né? Muito choro também, muitas mudanças, mas eu amo a minha família. Você ama a sua família? Amém, amém. E é isso que Deus tem como objetivo principal, né, para cada um de nós, amarmos a família que Ele estabeleceu para nós. E Deus tem estabelecido daí as famílias, uma família grande como essa que nós estamos aqui hoje, né? A Igreja do Senhor Jesus, que é uma família maravilhosa, que é a mesma coisa, tem as suas diferenças, né? A gente tem uma coisa ou outra que não se parece tanto um com o outro, né? Aquilo que o pastor falou aqui, é um branco, outro preto, outro gordo, outro magro, tudo bem. Mas é tudo família estabelecida por Deus. Nos trouxe de lugares diferentes, né? Eu creio que tem pessoas aqui, não só de Apucarana, mas tem pessoas naturais aí de tantas cidades. E Deus estabeleceu você neste lugar. Já pensou? Para formar uma grande família e ser abençoada por essa família. E amadurecer através dessa família, e ser curado através dessa família, já pensou? Ser confrontado através dessa família, que a gente nem sabe de onde que veio, já pensou? E Deus fala assim, olha, eu estabeleci, né, o corpo, a igreja, como uma família,
né, onde há a cura, onde há o crescimento e onde há o amor. Olha que coisa tremenda. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim: você é muito diferente de mim. Mas não é que a gente é irmão? Não é bem diferente? E Deus nos chama a estabelecer o reino dele através dessa nossa diferença. É tão lindo a palavra quando ele fala assim que não é bom, né, que a gente esteja só. Não é bom que o homem esteja só, é para ele casar, estabelecer uma família. E nós, como corpo também, não é bom, né? Se fosse, a gente estaria na nossa casa sozinho. Não, vou ler, eu vou orar, vou ler Bíblia. Não. Mas Deus estabelecer um corpo. Com as diferenças, ele se ajustar. Olha só. Então, esse ajuste, às vezes dá uma apertadinha aqui, uma apertadinha ali, né? Mas é para ajustar. Ele fala assim: olha, o corpo ele tem que ser bem ajustado. Então, o meu irmão, que não tem nada a ver comigo, vai me ajudar nesse ajuste. Ele vai me ajudar a acertar algumas áreas na minha vida, que talvez na minha família natural, né, eu não tive a oportunidade. Aí Deus nos traz para essa grande família, para a gente estar toda semana, todo dia praticamente junto, né, compartilhando aí do corpo, trazendo à memória, né, o que Jesus quer através de nós. Eu quero compartilhar com você alguns textos das palavras, em Atos 2, nós vamos ler Atos 2, 42 a 44, e nós vamos ler também Mateus 16, versículo 18. Se você está pela primeira vez aqui essa noite, seja bem-vindo a esta família, viu? Você é bem-vindo e bem recebido. Nós todos aqui somos filhos adotados. Então, se você vai chegar e você vai ser adotado também por um pai maravilhoso, amoroso, que vai te cuidar. E nós vamos estar junto com você como família, para também te ajudar. Seja bem-vindo, então, se você está aqui e pela primeira vez aqui nessa igreja. Mateus 16, versículo 18. A palavra diz o seguinte: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Repita assim comigo: e as portas do inferno não prevalecerão contra a família que é a igreja. Amém. Então, nós vamos também ler lá em Eclesiastes. Depois de Provérbios, você pode abrir Eclesiastes 4. A partir do versículo 9 até o 12, a palavra diz o seguinte: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só. Diga assim comigo: ai do que estiver só. Aí ele continua dizendo: pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebrará tão depressa. E o cordão de 3 dobras não se quebrará tão depressa. Aí nós vamos agora lá para Atos 2, a partir do versículo 42 ao 44. A palavra diz assim, olha: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia respeito, havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, diga assim comigo, juntos. Ele fala o seguinte: e tinham tudo, fala assim, tudo. Tudo em comum, fala assim, em comum. Amém. Nós vamos fechar nossos olhos, nós vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor. Essa palavra é a mesma de ontem, é a mesma que vai cumprir o seu papel pelo qual
ela foi lida, ela não vai voltar vazia, mas ela vai encontrar um pouso no nosso coração. Então, feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra é viva e ela é eficaz. Só em ela ser lida, Pai, ela ministra ao nosso coração, ela nos cura, ela nos liberta, e que essa noite não seja diferente para os nossos corações. Que a Tua palavra cumpra o propósito pelo qual ela foi destinada esta noite. Nós pedimos que o Senhor fale e que cada palavra que o Senhor ministrar essa noite venha de encontro no mais profundo do nosso coração e saiamos deste lugar alegres, felizes, porque nós somos uma família estabelecidas pelo Senhor nesta terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, eu procurei hoje, por curiosidade, num dicionário secular, saber o significado dessa palavra família. O que significa, no dicionário secular, é família. Então, eu encontrei o seguinte, que família é um conjunto de pessoas formando um lar. Só isso, fechou, um conjunto de pessoas formando um lar. A palavra, ela fala assim que nós, quando nós vamos nos chegando a Cristo, Ele vai nos tornando também família, Ele vai nos aproximando, para formar este corpo. Onde esse corpo há uma variedade, é de temperamento, é de jeito de ser, mas Ele fala assim, olha, eu também aproximo, à proporção que vão me conhecendo, eu aproximo como família, para formarem também o reino de Deus nessa terra, para estabelecer esse reino. Então, a gente pode entender que estabelecer também um lar. O que é um lar? Quando a gente ouve essa palavra lar, é tão gostoso, Lar, doce lar. A gente ouve, dá aquela impressão de tudo bem, tudo em paz. Que família perfeita, não vou colocar essa placa aqui, lar, doce lar, porque minha família é perfeita. Todo mundo é perfeito, os meus filhos, meu casamento, que coisa maravilhosa. E a gente entende, a gente que tem família, que a nossa família não é perfeita. Você entende isso? Que a sua família não é perfeita? Que há diferenças? Que há diversidades ali dentro? Que há ajustes ainda? Eu com 25 anos de casada, tem dia que tem que haver uns ajustes entre eu e o meu esposo. 25 anos, já não é para conhecer tão bem, não é? Para saber e conhecer, mas tem dia que não conhece ainda. Está ainda caminhando nesse ajuste que não é perfeito, mas caminha rumo à perfeição. A proporção que vai conhecendo de Deus, da palavra, a gente vai ajustando, e a intenção é formar esta família. É formar essa família que ajude outras, daí famílias, a tornar esse lar doce lar. E a gente sabendo do nosso lar, da nossa família, a gente sabe assim, que se não é Jesus entrando neste lar, nesta família, o fim dela é destruição. Sem Jesus, há um inimigo que o propósito é sempre destruir, acabar. Separar é pouco, é desunir, é deixar inimigos para sempre. O propósito de Satanás é esse. Mas o de Jesus é entrar no meio da nossa casa e ajustar as coisas. Mas sempre vai ter que começar por alguém. Vai ter que começar por um. Então, esse ajuste começa por mim e você, que estamos ouvindo a palavra do Senhor. Que estamos uma noite como essa na casa do Senhor, louvando, adorando, através das canções, Nós estamos aqui adorando. Então, Deus vai nos ajustando. Deus vai nos moldando novamente. Tanto para ter uma família, um lar, um doce lar, mas como para ser também um corpo bem ajustado. Onde cada um tem as suas diferenças, os seus meios de viver a sua vida, de pensar, de agir, mas quando estão juntos, eles são um, porque eles só ouvem um, é só um que direciona todas as coisas. Eu vim de um lar muito disfuncional, eu cresci em um lar onde a minha mãe foi uma mulher sempre, desde que eu me entendi por gente, como diz o outro, a minha mãe sempre foi convertida, ela sempre nos levou a conhecer o caminho da vida, a conhecer o caminho de Deus. Mas eu tinha um pai, e o meu pai não era convertido, meu pai era um alcoólatra, e eu convivi os meus 10 anos, com os 10 anos de vida que ele esteve, depois disso ele veio a falecer, 10 anos tendo daí, mesmo com a mãe convertida, um lar disfuncional.
Um lar muito difícil. Um lar, eu não sei quantos de vocês já viveram isso, mas quando você tem alguém dentro da sua família que não está no ajuste junto, né, sempre causa um certo desconforto para o restante. Né? O restante não fica bem. Então, era nós 4 filhos e uma mãe e um pai alcoólico. Todas as vezes que ele apontava ali, desajustava todo mundo emocionalmente. Né? Era medo, não sabia o que ia acontecer, era aquela coisa toda. Né? Mas tinha alguém, então, um lar totalmente disfuncional. Um lar onde eu fiquei muito marcada por este lar. Né? Muita coisa na minha alma, nas minhas emoções, foram frutos desses 10 primeiros anos da minha vida, por um lar disfuncional. Mas mesmo nesse lar disfuncional, havia algo pelo qual a minha mãe se apegou e que foi de grande ajuda, né, para o crescimento, para o desatar as minhas emoções, as emoções das minhas irmãs, que foi a igreja, que foi a família igreja. Porque nessa época, eu lembro muito bem, que a gente tinha o nosso pastor, e a gente, por ter essa situação em casa, a gente tinha muita vergonha, a gente passava muita vergonha. E a gente tinha aquela coisa, todo mundo vai falar, porque os vizinhos falavam, porque via aquela bagunça, aquela gritaria, aquele negócio todo, então todo mundo já sabia que aquela era a casa da confusão. Né? Mas a igreja, né, o pastor, eu lembro naquela época, na minha vida, ele era tão amoroso, ele era tão cuidadoso, que isso foi sarando o nosso coração, porque a gente chegava na igreja, ele já vinha nos receber, os irmãos da igreja, né, que já sabiam, era cidade um pouco pequena, todo mundo já sabia da nossa situação familiar, vinha ali todo mundo nos receber, as professoras, escola dominical, tinham um maior carinho, porque já sabiam, né, o que a gente vivia, o que a gente passava, e isso foi sarando nosso coração. Isso todas as vezes que falava assim, vamos para a igreja, nós 4 queríamos ir para a igreja correndo, porque a gente amava ir para a igreja, porque as pessoas da igreja nos faziam muito bem. Hoje eu entendo o que era o bem que eles nos faziam, porque saravam o nosso coração, traziam novamente paz, dava tranquilidade em saber que a gente estava ali no lugar onde pessoas tão diferentes, e a gente com a nossa situação, eles nos recebiam também, nos ajudavam a enfrentar toda essa situação familiar. Essa coisa que, meu Deus, uma família disfuncional se junta com um monte de família, porque eu tenho certeza que não era só a nossa, tinha um monte de família ali também, que tinha as suas disfunções ali dentro, mas juntas ajudavam umas às outras. Isso foi algo que eu, olhando para trás, depois de um tempo que eu tive a minha experiência com Deus, eu fui ver a importância disso, né, na minha vida, né, do corpo de Cristo. Eu fui entendendo algumas coisas que, às vezes, geram, né, no nosso coração, né, por ser diferente, por pensar diferente. Às vezes a gente, por não encontrar, né, as ideias batendo, aqui não é meu lugar, porque aqui eu não vou ficar, porque aqui, não, é este lugar. Por exemplo, você está frequentando essa igreja, você está nessa igreja, com todas as adversidades, Deus te colocou neste lugar. Ele podia te levar para qualquer outro lugar. Nós temos, por acaso, uma igreja em frente aqui, não é? Tem uma igreja. Deus te colocou nesta família. Deus te colocou com essas pessoas para que ajudasse, para que elas ajudassem a esse aperfeiçoamento que Deus completa e só através de um com os outros. Para daí, quando Ele vai fazendo isso, a gente tem a condição de atrair outras famílias. Para que outras famílias disfuncionais, assim como a nossa, imperfeita, que não são perfeitas, que têm as suas lutas, possam se achegar e encontrar essa grande família pronta a ajudar, a estar junto. Não, você não é perfeita, a sua família não é, a minha também não. Então vamos nós, vamos junto. Porque junto a gente se torna mais forte, a palavra diz isso. Um cordão de 3 dobras é mais difícil de romper. A palavra diz que as portas do inferno não prevalecem. Juntos. Não quer dizer que sem defeito, não quer dizer sem problema, mas a palavra fala sobre uma unidade. A unidade em uma família, em uma casa, faz toda a diferença. Quando chega a um consenso de ideia, chega a um consenso administrativo da casa, é uma bênção quando isso acontece, a unidade. Quando todo mundo se junta e fica bem, quando não tem um para o quarto, o outro para a sala, o outro que não fala com ninguém, é horrível.
Isso é pesaroso, é opressor uma situação como essa. Mas quando há unidade, aquela coisa gostosa, né, aquele ambiente onde você tem prazer de voltar a este lugar. Mesmo sabendo que hoje a gente pode estar bem, mas amanhã pode vir uma adversidade, mas a gente vai estar junto. Como família, a gente não se deixa, a gente não quer se deixar, não é por qualquer coisa que a gente vai se deixar separar, não tem mais jeito. Não, tem jeito sim. E nós, como família e igreja, que temos mais jeito ainda, porque a gente tem uma fé. A gente tem um Deus tão grande, tão poderoso, que faz infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Você sabe quem é esse Deus? Que faz infinitamente, que te salvou. Você lembra um Deus que te salvou? Você lembra o dia da sua salvação? Você consegue lembrar desse dia? Você consegue lembrar do dia, da hora que veio a salvação sobre a tua vida? Você consegue lembrar? Eu consigo lembrar. Foi algo que marcou a minha vida, mudou a minha história, mudou o meu caminhar. Você consegue lembrar desse dia, da tua salvação? O porquê você entregou a sua vida a este Deus? Porque Ele entregou a vida dele primeiro pela sua. Porque Ele mostrou a você que há um único Deus, um único Senhor sobre essa face da terra. E você teve convicção disso. E quando a gente tem essa convicção, né, Ele traz imediatamente a convicção da salvação. Eu sei porque eu estou nessa terra, eu sei porque eu vivo, eu sei para onde eu vou. A convicção da salvação. Você já teve medo de morrer? Você tem medo de morrer? Quem não tem convicção de salvação morre de medo de morrer. Ele não sabe para onde vai, não sabe o que vai acontecer. Mas quando você tem essa convicção de salvação, você fala assim, se eu estou vivo, eu vivo para Deus. Se eu morrer, eu vou estar com Deus também. Isso é maravilhoso. Então, se você não tem essa convicção de salvação, hoje é o dia da sua casa, a sua casa, você receber salvação. Essa convicção, não, eu sei, eu sou salvo, eu tenho essa convicção. As portas do inferno não podem prevalecer contra a minha salvação. E o dia do seu chamado? Que Deus te chamou a servir. Porque Ele nos chamou, individualmente, cada um, ao serviço. Né? Ele fala assim, olha, eu não te chamei para ficar sentado, bonito, recebendo. Ele chamou cada um de nós, né, ao serviço. Você lembra o dia que Ele te chamou ao serviço? Porque quando a gente lembra o dia, a hora, para que Ele chamou, a gente não consegue ficar parado. A gente tem que fazer o que Ele nos chamou a fazer. Não tem como esperar por ninguém, não tem como esperar quando tiver sol, quando tiver chuva, não. Eu tenho um chamado. Eu sei para o que Deus me chamou. Eu lembro que eu relutei muito com o meu chamado. O meu chamado, e eu não tinha as pessoas. Eu lembro que o meu sogro foi um dos que vivia falando do meu chamado, e eu brigava às vezes com ele, porque eu não aceitava o meu chamado, né, pastoral. Eu achava, não, eu não sou pastor. Pastor é o meu esposo, eu não. E eu fiquei por muito tempo nessa luta do meu chamado. E ficava, Deus, por que o Senhor me chamou? E Deus, o que o Senhor me chamou a fazer? E aquela luta, e Deus já tinha falado, mas eu ficava insistindo, porque eu não aceitava o chamado pelo qual Deus me chamou. E eu lembro que eu estava no encontro, um dia, um encontro com Deus, eu não sei se você já participou, e uma das ministrações, ela fala muito claro sobre o chamado. E aquele dia foi o dia que Deus marcou e me deu convicção que eu tinha um chamado e que nada e nem ninguém poderia me impedir de cumprir esse chamado. Essa paixão que foi estabelecida no meu coração por Deus, pelas coisas dEle, pela obra dEle. Nada, foi tão maravilhoso, foi tão forte, que até o dia de hoje, e eu sempre falo assim, Deus, essa paixão, eu quero que continue na minha vida sempre, porque eu não quero que a circunstância, eu não quero que as situações que a gente vive neste mundo, de tristezas, de dissabores, me tire essa paixão de ter o teu chamado, de estar envolvida na tua obra. Eu quero fazer, eu quero estar, eu quero levar o teu reino aonde eu não tenho talento, não tenho tantas condições, não tenho o que todo mundo poderia achar que tem que ter para cumprir um chamado, mas eu tenho a convicção. E a convicção é tudo que a gente precisa, porque aí ninguém barra a gente. A gente pode falar errado, a gente pode ter até posições, estilos errados que todo mundo espera, mas essa convicção não nos tira a convicção de falar da nossa fé.
quem nos salvou, quem nos chamou, o nosso chamado. Isso é tremendo. Isso tudo eu alcancei e tenho alcançado dia após dia, através de uma grande família, que é a igreja. A igreja, todas as vezes que ela se junta, ela me ajuda demais. Ela me ajudou com a minha salvação, porque no dia da minha salvação eu estava junto com o corpo. No dia do meu chamado eu estava junto com o corpo. Então, a igreja é uma família que tem as suas diferenças, que eu, como pastora de uma igreja, eu sei como é lidar com algumas coisas, mas eu não consigo viver sem essa família. Eu não consigo viver fora dessa família, porque essa família me ajuda demais. Me ajuda a tratar o meu caráter, ajuda a tratar a minha alma, ajuda a tratar a minha pequena fé, ajuda a tratar a convicção na minha vida de quem Deus é, a levar Deus a sério, a não brincar com Deus. Essa grande família me ajuda a não ser uma religiosa, porque eu tenho que prestar conta, eu tenho que ser usada como imitação para outros. Então, essa grande família me ajuda a ser alguém autêntico, a não ser alguém superficial, mas ser alguém autêntico, porque se eu fosse sozinha nessa terra, eu poderia ser muito superficial. Eu poderia sair neste mundo sozinha, espiritualmente falando. Gente, eu não tenho defeito. Eu sou uma pessoa perfeita, maravilhosa, mulher cheia de Deus, aquela coisa toda. Mas os meus irmãos me ajudam a me ver, a olhar para mim. Mas quando os meus irmãos fazem isso, eles fazem com os olhos bons. Eles não fazem querendo o meu mal. Eles fazem com os olhos bem, para me ajustar, para me ajudar a caminhar junto com uma grande família. Porque na igreja, ou na família nossa secular, nós vamos ter problema. Qual a família que não tem problema? Igreja, como igreja, qual a igreja que não tem alguma situação de diferenças? Aqui tem alguma coisa parecida com essa ou não? Não, aqui não tem. Mandaguari tem. Não é verdade? Aqui não tem. Mas toda igreja tem algumas situações que às vezes nos leva a querer como não andar mais como família. Esse irmão aqui não parece mesmo comigo. Ele não tem meu jeito mesmo, ele não combina as ideias. Mas Deus nos chamou a nos ajustar como família. Ele fala assim, olha, eu vou edificar, assim como ele falou para Pedro, ele falou assim, olha, eu vou edificar você como uma igreja, como um corpo, como uma família. Ele fala assim, Pedro, você vai viver tantas coisas difíceis com a igreja, mas eu vou te edificar como igreja. Fica firme. Na rocha, eu estou edificando, na rocha, que sou eu, Cristo. Nada vai prevalecer contra a igreja. Porque a igreja, a família igreja, é do Senhor Jesus Cristo. Ele fala assim, olha, fica firme na rocha. Porque se você for firme em qualquer outra coisa que não for a rocha, você debanda, você não aguenta o tranco. Porque é muita diferença. É muitas ideias que não batem. Viver como família, com pessoa que não é nada meu, que cai de paraquedas aqui dentro, meu Deus, nem pensar. Aí Deus fala assim, eu te chamo para você ser estabelecido como uma grande família, que através da sua vida, através da casa que é você, o lar que é você, outras famílias sejam estabelecidas neste lugar. Outras famílias recebam cura, recebam a fé que há em um Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. E Deus, Ele nos estabelece como essa grande família. Não tem outro meio de andarmos como igreja. Se vai andar como igreja, se vai andar como corpo, a palavra assim, olha, saiba que você vai andar como família. Sabe aquele dia que as ideias não batem? Eu tenho as minhas discípulas aqui que nós andamos há muito tempo juntas aí, né? 12 anos. A Rosa já faz mais de 20 anos, a Neide também. Há muitos anos a gente anda junto. Amados, quantas coisas a gente já viveu, né, como corpo, como família de igreja, que causou um espinho naquele, e cada um foi para a sua casa, tentando, né, digerir a situação, e foi, às vezes, um dia, 2, e depois de 3, 4 dias, volta, e cada vez que a gente volta melhor. Mas a gente já passou por muitas situações assim, né, Rosa, né, Neide, Flávia? Quantas situações
Eu acho que, eu não sei você aqui, se você já passou por situações aqui, como as pessoas que você cultua aqui junto, já passou por situações assim? É aquela coisa que não bateu, um falou uma coisa, o outro entendeu outra, sabe o que é isso? Eu sei o que é isso, porque às vezes eu faço isso aí com as minhas discípulas. Mas a gente entende que Deus nos chamou para sermos família. Nós vamos ter que acertar, nós vamos ter que resolver, nós vamos ter que se ajustar como um corpo de Cristo. E como família, o chamado de Deus, tanto para a nossa casa secular como igreja, ele fala assim, olha, a base de tudo é a unidade, é o amor. Amar. Olha que coisa, mas Deus amar quem é chato, ele fala, amar quem é chato, amar quem é antipático, amar quem é sério demais, amar quem chega na igreja e não cumprimenta ninguém. Ele fala assim, é para amar a tua família? É para você se ajustar. A palavra fala assim, ajusta. Ajusta no corpo. As tuas juntas, ajusta os teus ossos, porque é isso aí. A grande família vai ter. Você já teve filho adolescente? Eu tive. Eu tenho meus 2 filhos, que a faixa etária deles são muito parecidas. E é muito interessante quando chega nessa fase. Eles passam por criança e quando chega adolescente, tem dia que eles ficam o dia inteiro trancados no quarto, não falam com ninguém. No outro dia, está todo mundo ali, aquela coisa toda, aquela alegria. Tem outro dia que não quer falar, tem outro dia. Que fase que é adolescente? Que fase que é? E sabe, a gente como igreja, a gente tem umas fases também assim, né? Tem dia que o meu irmão não está legal. Tem algumas situações que aconteceu, mas o que eu não posso esquecer é que nós somos uma família. Nós temos unidade. Eu posso respeitar, eu posso orar, não é verdade? Pelo meu irmão, mas eu não posso deixar de estar junto, porque Deus nos estabeleceu como uma grande família. E essa grande família, né, a gente junto, a gente é muito curado. É curada a nossa fé. A fé, né? A fé, como eu falei para vocês, a fé é da certeza das coisas que a gente não se vê, mas se espera. Quantas coisas talvez você na sua vida nunca pensou, nunca imaginou, de repente, em uma igreja, em um corpo, Deus foi estabelecendo em você uma certeza, uma convicção, talvez o seu chamado, talvez por que Deus te colocou neste lugar, né? Talvez uma noite como essa, como o pastor falou, gente, olha, aqui as portas do ministério estão abertas, né? É para nós família, é para cada um de nós tem um lugar aqui, e às vezes a gente precisa estabelecer essa fé, essa convicção de que, gente, tem um lugar para mim nesse lugar. O que é para me fazer? Será que é para me carregar os instrumentos aqui do louvor? Será que é essa? Ou às vezes a gente tem aquela coisa de que, não, se o meu chamado for louvor, tudo bem, se não for, e se Deus não te chamar para o louvor? E se Deus te chamar para a palavra? E se Deus te chamar para o ensino de criança? E se Deus te chamar para receber ali naquela porta? Fé é a certeza das coisas que a gente não vê, mas a gente espera. Deus tem um chamado para cada um de nós. Mas muitas vezes a gente, pela família, está meio desajustado, a gente quer deixar só para um, deixa aquele lá que faça, deixa aquele lá que fique, não vou fazer mais, já fiz muito, não faço mais. Não. Deus te chamou como família. E quando a gente tem convicção desse chamado, de estarmos juntos, nada, nem ninguém rouba de nós essa convicção de servir, de fazer. Essa convicção que temos um chamado. Nós temos um chamado. Você tem um chamado. Eu quero chamar a Flávia aqui. Nós temos um chamado, mas muitas vezes esse chamado, ele só vem com essa convicção através de uma família. Através de estarmos juntos uns com os outros. A palavra fala assim, olha, quando vocês estiverem juntos, profetizem uns sobre os outros, orem um pelos outros. E quando a gente faz isso, Deus se manifesta, o poder dele se manifesta. E muitas vezes, nessas manifestações, Deus traz as convicções dos nossos chamados. Qual é o seu chamado? Onde Deus te estabeleceu? Você está numa grande família. Você faz parte. Cada um tem uma parte do serviço. Tem louça para lavar neste lugar. Tem chão para limpar neste lugar. Deus nos chama para ser família. Tem aquele que é chamado para cuidar. Deus só precisa colocar no seu coração a convicção do chamado que você tem. Graça e paz, irmãos. Amém? A pastora chamou aqui para que eu desse mesmo meu testemunho, né? Eu fui criada numa família onde era uma
bênção. Eu amo os meus pais, eles sempre me ensinaram. Minha mãe se converteu, eu tinha 5 anos de idade, ela levou a gente para a igreja, eu e meus irmãos. Né? Meu pai demorou um pouquinho mais para se converter, mas também foi, graças a Deus. E foi uma bênção a minha família. E eu fui sendo criada nesses princípios do Senhor na minha vida, e a palavra de Deus sendo falada. Só que quando eu cheguei... quando eu casei, né, tinha lá meus 23 anos, eu casei, eu fui percebendo que muitas coisas da minha história, eu era apenas uma religiosa. Né? E eu não conseguia antes perceber isso. Eu achava que estava indo tudo bem. Eu achava que a minha vida estava correta, porque eu ia na igreja, fazia parte do ministério de louvor, e eu ajudava com as crianças e muitas coisas, né? Mas eu fui percebendo que algumas coisas eu fazia porque eu aprendi a fazer. Eu aprendi que eu tinha que ler a Bíblia, eu aprendi que eu tinha que orar, mas eu não tinha isso como uma prioridade, um amor ao Senhor. E a partir do momento em que eu fui trabalhando com o meu marido, né? Ele foi trabalhando comigo, ele foi ministrando ao meu coração algumas coisas, ele foi me levando a entender as prioridades na minha vida. E eu fui também fazendo parte do encontro com Deus e trabalhando no encontro com Deus. E muitas vezes eu olhava, né? As minhas irmãs de célula são mais velhas do que eu, e eu era adolescente quando eu comecei, eu tinha 16 anos, e elas já estavam na caminhada com Deus há muito tempo. E eu olhava para elas orando o dia inteiro, e eu falava assim, eu orava 5 minutos e falava, Deus, não sei mais o que orar. E eu falava, Deus, me ensina a orar como elas. E hoje, quando eu olho para a minha história, eu falo assim, Deus foi me edificando nesse corpo. Tudo que eu sei hoje, aonde eu cheguei, foi quando Deus, eu fui olhando para esse corpo e cada característica boa que Deus foi colocando nelas, eu fui olhando e tomando para mim e aprendendo. E isso foi fazendo parte de mim. Né? Hoje, o meu chamado também, eu lembro claramente do chamado de Deus na minha vida, eu demorei muito para tomar posse dele. Né? Hoje, eu e o Rafael, meu esposo, somos pastores de jovens lá na igreja, junto com o pastor Mano. Só que eu demorei para tomar posse disso, porque eu sempre achava que eu era incapaz. Eu vim de uma família assim, meus pais sempre foram muito simples, e eu achava assim, improvável que alguma coisa acontecesse na minha vida. Né? Meus pais muito simples, meus irmãos também. Né? Então, eu achava que para mim não era. E teve um dia que o Rafael começou, né, o pastor falou para ele, e assumindo os jovens lá da igreja, e ele foi, e os jovens já chamavam ele de pastor para cá, para lá, e as meninas vinham conversar com ele, e eu, né, casadinha de nova, falei assim, ai, amor, você não deve ficar conversando, né, com as meninas, aí toda enciumada, né? E ele falou assim, se você não assumir o seu papel, eu vou ter que conversar assim. Eu vou ter que fazer. Aí parece que me deu um estalo assim. Eu falei, Deus, o Senhor já me chamou. E eu preciso assumir esse papel que o Senhor tem colocado na minha mão. E a partir daí, né, não foi fácil, porque o meu jeito de ser é muito tímido, é muito quieto, é muito inseguro. Né? Só que a partir do momento em que eu fui me fortalecendo, tendo pessoas ao meu lado, eu tenho as minhas discípulas me ajudando, o meu marido, eu fui vendo que eu podia fazer, porque Cristo estava em mim. Então eu vejo que isso que Deus fez através dessa família, né, fez toda a diferença na minha vida. Amém? Amém. Amém. A Flávia é pastora lá dos jovens, né? Nós temos um grupo bem grande, de mais de 1000 jovens lá na nossa igreja, e ela, junto com o esposo, tem estado à frente. E a palavra em Atos, ele fala assim, olha, e perseveravam. O perseverar, né, nos momentos onde há o ajuste, o momento da cura, o momento onde o Senhor trata em nós primeiro e juntamente com o nosso irmão, a nossa igreja. Esse que é a questão, perseverar em Deus. O se manter. A palavra fala da igreja primitiva, que essa igreja foi muito abençoada. Essa igreja, em um dia, recebeu 3.000 pessoas, mas a palavra fala que essa igreja perseverava. Você acha que essa igreja não tinha problema? Você acha que esse grupo, essa grande família que estava junto ali, né, não tinha, cada um vinha de um lugar, cada um falava uma língua, mas eles estavam juntos, eles estavam perseverando em algo, na sua fé. Eles sabiam quem eles criam. Eles não tinham divergência nesta área, eles podiam ter diferenças em muitas áreas, mas na crença, em quem eles criam, isso não havia divergência nenhuma.
Nós, como igreja, nós temos a mesma fé. Quanto a isso, não tem como ter divergência. Nós temos o mesmo Deus, o único mediador. Nós cremos num Deus que criou todas as coisas. Nós cremos num Deus que enviou o seu único Filho para morrer por nós. O único Deus que enviou o seu próprio Filho para morrer por nós. Nós cremos em um Filho que ressuscitou dos mortos. O único que ressuscitou para que eu e você tivéssemos vida. Nós temos a mesma fé. Você crê nisso? Amém. Então, se temos a mesma fé, nós podemos andar como uma grande família para divulgar a nossa fé. Deus não nos chama para divulgar as nossas diferenças. Deus não nos chama para estar junto, para brigarmos. Não, Deus não chama. Ele chama assim, olha, eu chamo vocês como corpo, como igreja, para vocês divulgarem a sua fé. Em quem vocês têm crido. Quem salvou, quem chamou. Vamos falar sobre isso. Vamos divulgar isso. Porque se a gente for falar a diferença, é muita diferença. É muita coisa, não é? Vamos deixar isso, Deus ir ajustando. Mas a nossa fé, nisso há unidade. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim, nisso nós temos unidade, a nossa fé. Você viu que coisa boa, como a gente pode ser uma família abençoada? A gente acha onde a gente tem unidade. A gente acha onde a gente é igual. Onde a gente pode formar um bom e doce lar. Igreja. Igreja é algo do coração de Deus. E a palavra diz também que, como igreja, a igreja primitiva, ela andava em comunhão. Que comunhão! Eles comiam juntos. Que interessante, né? Eu sempre acho isso, a questão de comer junto. Você não come junto, né? Você nem gosta de comer junto com quem não é conhecido. Dificilmente você quer convidar alguém para a sua casa, para o seu churrasco, alguém que você nunca viu, que você não conhece. Pelo contrário, a gente quer convidar para estar conosco aqueles que são amados nossos, para o nosso coração, aqueles que eu conheço há uma longa data, né, que sabem quem eu sou, aquela coisa toda. Mas Deus, a palavra diz que este povo desta igreja andava em comunhão. Eles conseguiam comer juntos. Eles conseguiam repartir as coisas juntos. Imagina a gente, como família, a gente poder repartir o nosso coração. Para mim, quando eu era criança, quando a gente chegava na igreja, o dia de ir para a igreja, era o dia que aliviava o meu coração. Porque eu sabia que quando eu estava ali na igreja, nada acontecia. Eu sabia que naquele lugar, meu pai ele chegava às vezes até o portão, mas ele não entrava. Então eu tinha total segurança na igreja. Eu sabia que o pastor, ele estava lá para cuidar de nós, como família. Eu sabia que os irmãos que estavam ali iam nos proteger também, porque era muita gente, né? Ia cuidar de nós. Como é bom essa comunhão da igreja. Como é bom você saber que você pode contar um com o outro. E sabe que, às vezes, a gente vem para essa família igreja, mas com a nossa família, né, fora a nossa família secular, com algumas divergências. E muitas vezes a gente não consegue resolver a nossa família secular. Muitas vezes antes, está na igreja e está com algumas coisas ainda na família secular. Eu estou na igreja, estou com a minha família da igreja, mas a família secular, não, eu tenho meu pai que tem problema comigo, eu tenho minha sogra que tem um problema comigo, e aquela coisa toda. Mas a palavra diz que essa comunhão nossa, como irmãos, esse lugar aqui, ele traz a comunhão, até para a família. Para a família, já pensou um negócio desse? Ele nos cura, e essa cura aqui dentro, juntos com as nossas diferenças, ele fala assim, olha, você vai e você leva a cura e as diferenças para a sua família secular. Eu tive uma situação na nossa igreja muito linda, muito tremenda. Eu falo assim que Deus ele vai se revelando através da gente como família, igreja, que é algo maravilhoso. Neide, vem aqui comigo. A Neide é minha discípula ali em Mandaguari. Ela já é de longa data, ela e o esposo são líderes de célula, tem o seu grupo, a Neide tem mais de 200 mulheres ali que ela caminha junto, e a Neide tem a família dela, ela tem mãe, ela tem pai, ela tem tio, e ela quando veio para a igreja, ela trouxe algumas situações da família dela, de uma tia, e é bem interessante o que Jesus fez nessa situação família. Paz, Senhor, amados. Como toda família, não sei, a minha família é uma família bem grande, né?
Então, de muitos primos, tios. Então, assim, sempre teve assim, todos cresceram na mesma idade. E eu tinha uma tia que a gente cresceu, a gente tem a mesma idade. Ela é mais velha que eu, só 12 anos. E nós crescemos juntas. E na adolescência ela conheceu um rapaz, e esse rapaz, ele gostava de mim e gostava dela. E ele falava para ela assim, olha, eu vou casar com você, mas ele falava para mim também que queria casar comigo. E quando eu contava para ela, ela nunca acreditava em mim. E aí ela acabou casando com ele, foi embora. Mas com essa situação, ela começou a me odiar. Era um ódio mortal que ela tinha. E ela foi embora para outro estado. E esse ódio foi por 30 anos. Ela me odiava de uma forma que, quando ela chegava na casa da minha avó, eu amava ela. Eu lembro que eu chegava na casa da minha avó para ver ela, eu entrava na porta da cozinha, ela saía para a porta da sala para não me ver. E quando eu me converti, eu passei esse tempo todo orando por ela. Orando por esse ódio, para que Deus restaurasse essa comunhão, para que o Senhor curasse o nosso coração. E ela, por muito tempo, se ela ouvisse falar o meu nome, Neide, ela saía do lugar, ela não podia ver vestido de noiva, ela desejava a minha morte. Ela me odiava, o ódio dela era muito grande. E com a situação da perca de um familiar nosso, a gente se encontrou. 25 anos depois, houve uma restauração, a gente conversou, a gente sentou, a gente se perdoou. Deus trouxe essa oportunidade para nós. E hoje nós servimos ao Senhor na mesma família, na mesma igreja. Ela é líder de célula. Ela é uma bênção na minha vida, né? A gente convive junto, mas Deus curou esse ódio na minha família, para que nós possamos hoje servir como família, essa família como igreja, né? Então é algo maravilhoso. Eu amo ela de paixão. E ela também, o dia que ela testemunhou, ela disse para mim assim, eu amo demais a Neide. Mas foi só o amor de Deus, de família, como igreja, que restaurou isso na nossa vida. Amém? E a gente, como família, andando nessa unidade de comunhão, a gente consegue evangelizar daí. Porque a gente consegue mostrar ao mundo que nós estamos reunidos como igreja, não é porque a gente é perfeito, não é porque a gente é santo, não é porque a gente não tem problema, não é porque a gente não tem nessas adversidades da nossa família, mas é porque juntos a gente se torna melhor em Deus. Juntos a gente sara a nossa família. Junto, Deus nos leva a ter paz com quem a gente não tinha paz. Porque a gente aprende aqui, junto, como família e igreja, a gente aprende a ter paz, a gente aprende a ter alegria com os nossos irmãos, aquele que eu vejo uma vez por semana, mas quando encontro, que coisa boa é estar junto, que alegria estar junto. Isso serve para a gente evangelizar. Nós, como família e igreja, nós somos levantados, curados. Deus nos leva a essa unidade, para que a gente evangelize lá fora. Para que a gente leve esse amor de Deus lá fora, porque senão a gente não consegue evangelizar. A gente vai falar o quê? Se como família e igreja, a gente não tem o que é necessário ter, se como família secular, a gente não tem o que nós vamos levar para o mundo? O mundo anseia por uma resposta. O mundo anseia para que ter uma resposta, da onde pode vir um socorro para mim? Da onde pode vir um refrigério para a minha alma? Mesmo quando as coisas não estão bem, aonde pode vir? E eu e você, nós temos a resposta. Porque nós temos a mesma fé. Nós temos um Deus que nós confiamos e sabemos que é grande. Nós temos a comunhão com os outros. Talvez eu não possa ajudar, mas tem outro irmão lá que vai te ajudar, que mora perto da sua casa, que vai te ajudar, vai te pegar, vai te trazer para a igreja. Nós somos um corpo bem ajustado. Nada vai prevalecer contra nós. Eu lembro quando nós começamos o grupo lá em Mandaguari, eu comecei com 8 mulheres. 8 mulheres, um grupo muito pequeno. E a primeira vez que eu propus para elas, a gente fazer uma semana de oração. E quando a gente divulgou a semana de oração, foi 1000 dificuldades, porque cada um tem o seu horário, cada um tem as suas coisas, o seu trabalho. E eu lembro que eu fiz a colocação para as meninas, falei assim, olha, gente, o negócio é o seguinte, se ninguém for, eu vou e vocês vão comigo. Tá bom demais, vamos ficar nós uma semana orando na igreja e Deus vai nos abençoar.
Não importa o outro irmão. Se o outro irmão não pode, não tem problema. Nós podemos. Nós podemos assumir o compromisso. Então, nós 8 podemos assumir esse compromisso. Se o restante não puder, não tem problema. E nós começamos essa Semana de Santificação há uns, nem sei quantos anos atrás já, com essas 8 mulheres, mas dessas 8 foram 20 e poucas mulheres nessa primeira vez. E depois nós fomos uma segunda, sem forçar, sem obrigar, entendendo uns aos outros. Tentando ter essa comunhão gostosa, um com os outros. Deus tem ensinado. E Deus tem nos ensinado, como igreja do Senhor Jesus, nessa terra, a viver dessa forma. A termos comunhão com os nossos irmãos. E nossos irmãos é todo mundo que está lá fora. Todo mundo que está lá fora esperando uma resposta. Deus te chama a ter comunhão. A sentar junto com quem você nunca sentou. Sabe aquela pessoa que você nem sabe? Às vezes você vem para a igreja, sai correndo, nem cumprimenta ninguém. Por que você não faz diferente? Pede para Deus essa unidade, dessa família. Quer ter comunhão. É tão gostoso isso. Faz bem para as nossas emoções, para a nossa alma. Isso é curador para nós. Esse falar com quem a gente nunca falou e a gente receber um sorriso, um cumprimento gostoso, o ser bem recebida. Para mim, essa noite nesse lugar está sendo algo maravilhoso para o meu coração. A forma como eu fui recebida, a forma como eu fui convidada, eu me sinto muito bem. É como se fosse a família minha se estendendo. Eu tenho a minha família lá, mas eu também tenho essa família aqui. Deus vai só agraciando a gente com mais. Com um corpo que você nem conhece. Mas quando há essa comunhão no nosso coração, a gente forma uma grande família, uma família que cura. E você sabe que a gente, como família, igreja, a gente vai viver muitas adversidades. Você já viveu alguma adversidade como corpo? Tendo que enfrentar o corpo? Eu, há 5 anos atrás, eu tive uma situação na minha família, com a minha filha. Ela engravidou, nós pastores daquela igreja, à frente, uma igreja que estava caminhando muito bem. E, de repente, que para alguns, mas o que é isso? Não tem problema nenhum. Não, mas para mim, para o meu coração, foi algo que não era o tempo, não era o sonho que eu tinha para aquele momento para minha filha. E como igreja, algo que me chamou muita atenção, que foi curador para mim, foi ver a igreja junto conosco nesse momento de adversidade. Foi ver um dia que eu cheguei ao culto, depois daquela notícia, e eu fui para o culto no domingo, ver uma igreja chorando, junto comigo, com a adversidade que eu estava vivendo, que meu esposo estava vivendo, que a minha casa estava vivendo. Como é bom ter uma família, igreja, na adversidade. Como é bom ter aqueles que a gente sabe assim, olha, que como corpo, eles não vão me apontar, eles não vão me criticar, eles vão me abraçar, eles vão me ajudar, eles vão ajustar as minhas emoções, que fica desajustado com as adversidades, com as lutas do dia a dia. E como é bom, como foi bom para a minha vida a igreja. Como foi bom ver homens, mulheres, jovens. E eu tive uma experiência de uma jovem que chegou para mim e falou o seguinte, falou, pastora, eu queria que tivesse sido comigo. Com a sua filha, não, para que você não sofresse. Que coisa mais linda. Que coisa mais, que cura que foi para o meu coração. Saber que alguém que poderia falar assim, não tenho nada a ver com isso. Se vira. E você acha que isso não aconteceu? Aconteceu também. Aconteceu aquele outro lado onde se vira. Tua filha. A filha do pastor. É aquela coisa, nós somos família. Família onde há suas diferenças. As pessoas não são obrigadas a pensarem comigo, a viverem as diversidades comigo, mesmo como família e igreja. Mas tem algumas pessoas que ficam na igreja para viverem, e Deus nos chama a isso, a estar no corpo, para viver junto às adversidades. Você já viveu junto com alguém aqui a adversidade? Você conseguiu já ser uma mão na roda para alguém passando por uma dificuldade, uma enfermidade, uma doença, uma falta de alguma coisa, um repartir de alguma coisa, que você tem em abundância. E às vezes está aqui dentro alguém que não tem,
que está sofrendo, está passando essa adversidade. E muitas vezes, né, a gente como uma grande família, a gente deixa uns aos outros sofrer tanto. E muitas vezes, amados, uma mão no ombro, um apoio. Eu vi hoje, eu cheguei num dia bem maravilhoso, que foi o dia que o pastor falou, né, que o grupo de louvor está sendo estabelecido. É isso, pastor? É a primeira vez. Que coisa maravilhosa. Como corpo de Cristo, que alegria. Eu não sei se tinha grupo ou não, como que estava, eu não sei. Eu só sei que é a primeira vez esse grupo aqui. Graças a Deus por esse grupo. Que louvor maravilhoso que nós tivemos. Não foi? Que graça. A graça de Deus sobre este grupo. É como a nossa irmãzinha falou aqui, olha, eu estou tremendo aqui, mas veio até aqui. Convicção, de fé, chamado, está aqui à frente. E nós como família, como que nós abraçamos um momento como esse? Como que nós apoiamos um momento como esse? Porque cada vez que nós fazemos isso, nós atraímos outros. Pode vir, você que não sabe cantar, vem aqui, ó, tem um lugar para você. Você que não sabe pregar, vem aqui, ó, que Deus nos chama a pregar. Você que não sabe operar milagres, vem aqui que o poder de Deus vai vir sobre a tua vida e você também vai. Que coisa tremenda. Por isso que Deus nos chama a ser uma grande família. E quando Ele nos chama, Ele fala assim, olha, é família onde é derramado um grande poder sobre todos, para que haja os sinais, haja as maravilhas, haja manifestação do poder de Deus. Mas só há isso quando a gente entende que nós temos que viver como uma grande família, com as diferenças, ajudando uns aos outros na adversidade. Eu estou vendo nosso pastor aqui, que está vivendo aqui um momento de enfermidade. Ele está vivendo aqui, não sei se vocês perceberam, ele está com uma crise tremenda aqui, né? E nós como igreja, como nós podemos fazer diferente? Ajudar, apoiar. Não só um pastor, mas você como membro de igreja, como nós podemos fazer isso um pelos outros? Eu tive uma notícia essa semana, eu sou fruto de uma igreja batista em São Paulo, e depois que eu me converti, depois que eu vim para o ministério, eu sempre estou indo nesta igreja de volta. E esses dias, né, chegou um pastor lá, um pastor muito abençoado, um homem de oração, e essa semana eu recebi a notícia que ele pediu para sair da igreja. E como a minha família faz parte dessa igreja, e eu conheço, eu perguntei, mas o que aconteceu? Ele estava tão bem, um pastor tão abençoado, a igreja caminhando. E aí a minha irmã falou assim, olha, o pastor adoeceu, por tantas situações que ele não conseguiu, daí com a igreja, estabelecer um processo de comunhão, e foi se desgastando. Ele chegou ao ponto de estar com 49 quilos, a saúde totalmente debilitada, então o médico falou que se ele não parar, ele corre um risco muito sério, ele tem que agora começar um tratamento seríssimo, porque está debilitado. Imagina só, aí a minha irmã chorando no telefone, ela falou para mim assim, eu sei o que é um pastor, porque você é o meu cunhado, é pastor, eu sei o que vocês vivem. E eu choro de pensar que eu, como membro da igreja, eu não cuidei do meu pastor. Aquilo para o meu coração foi tão consolador, que eu falei, é isso que Deus nos chama a fazer. A cuidar um dos outros. A ver quando nosso irmão não está bem. Porque, sabe, amados, muitas vezes a gente vê, a gente conhece uns aos outros, mas é mais um problema que aí a gente vai saber. É mais um motivo de oração. E às vezes a gente tem a tendência de que eu já tenho os meus problemas. Mas como família e igreja, Deus nos chama a carregar uns aos outros, a suportar uns aos outros. Porque senão, cada um poderia viver a sua vida lá fora. Mas Ele chamou para estabelecer este lugar, um lugar de comunhão, de fé, um lugar onde podemos viver as nossas adversidades, porque sabemos que estamos juntos e podemos viver amando uns aos outros como Cristo amou a igreja. Você pode amar o seu irmão? Olha para a pessoa que está ao teu lado. Se for seu marido é fácil, né? Se for a sua esposa também, então olha para o outro lado. Né? Amar uns aos outros. Como amar uns aos outros? Como amar o diferente?
Como amar o que não tem o meu estilo? Aquele que não gosta das coisas que eu gosto. Como amar? E a palavra fala assim que a gente como igreja, como família, igreja, o segredo para nós, que é bem revelado pela palavra, é oração. Oração. Orar. Pedir. Você sabe que Romanos 5:5, ele fala assim, que o amor de Deus é derramado no nosso coração. Então, não é aquela coisa de que, é para mim olhar, mas não. Se você não ama, a palavra fala assim, você reconhece, Deus, sabe que eu olho para os meus irmãos e não consigo amar os meus irmãos, porque é muito diferente. Ele pensa muito diferente, ele quer fazer umas coisas que eu não concordo que ele faça. A palavra fala assim, olha, pede para Deus derramar o amor dele. Porque o amor de Deus é diferente. O nosso amor é egoísta, é por aquilo que a gente vê. É por aquilo que a gente sabe. Aí a gente consegue amar. Mas imagina você amar quem você não vai conviver todos os dias, a não ser uma vez por semana. Amar quem não está na tua casa, quem não está no meio da sua rotina. Imagina amar essas pessoas. Imagina amar esse desconhecido que veio lá, sei lá de onde. Imagina chegar aqui uma multidão de pessoas, chegar aqui a multidão, de repente das prostitutas que estão ali na rua, chegam aqui, de repente o Espírito Santo se move lá fora e fala assim, prostitutas, vão todas lá, entrem naquela igreja. Imagina, entrando naquela multidão de prostitutas, com aquelas vestimentas. Imagina nós como família igreja. Qual seria a nossa reação? Não é o meu estilo. Prostituta. Não leva a sério a vida. Cadê meu marido? Cadê meu marido? Onde que ele está? Qual será a nossa reação? Qual seria a nossa reação? Onde a palavra fala assim, olha, o amor de Deus é derramado no nosso coração. É amar o diferente. É amar aquele que vai chegar e que não é nada parecido com a gente. Que tem um estilo nenhum parecido conosco. Que é o assassino. Já pensou um assassino entrar aqui? Gente, eu quero fazer parte dessa família aí. Pastor, logo eu quero estar no ministério. Imagina um assassino que matou. Como estaria o seu coração? Como família e igreja? Porque sabe que Deus vai nos estabelecendo em fé, em amor, para trazer outros. E sabe quem Ele vai trazer? Os doentes, os que não têm família, os que não têm casa, os descasados, os separados, os ajuntados. É esse que Deus vai trazer. Sabe para quê? Para que nós como família, nós que temos a mesma fé, o mesmo amor, o ajudamos a sentirem família neste lugar. O único propósito de Deus, de nos colocarmos juntos, é para a gente evangelizar. E como família, a oração é algo que como igreja, como família, nós temos que fazer juntos. Nós temos que ter momentos de oração, nós temos que ter momentos de arrependimento. Não basta só como família a gente ver os defeitos. Sabe aqueles defeitos da sua casa? Sabe os defeitos do seu filho, do seu marido? Sabe aqueles defeitos? Sabe qual a direção que Deus dá? Ore. Sabe que uma igreja cheia de defeito? Sabe uma igreja que não vai? Sabe uma igreja que não quer evangelizar? O que sabe que a palavra diz? Ore. Orem juntos. A igreja nos manda orar. A palavra nos manda orar. E orar, e orar, e orar, até que seja estabelecido o reino de Deus no lugar onde nós estamos, que é essa igreja. Deus chamou você. Deus me chamou. Deus nos deu a convicção de quem Ele é, para que a gente fizesse diferença, para que a gente levasse cura, para que a gente levasse os sinais, as maravilhas aos perdidos. Mas isso como família e igreja. Repartir o pão com aquele que nunca repartiu o pão. A comunhão com quem eu nunca tive comunhão. Com aquele até hoje que é meu inimigo. A palavra fala assim, olha, eu te chamo para te ajustar a você viver melhor. Eu vou colocar pessoas diferentes para o ajuste ser melhor na tua vida. Eu vou colocar pensamentos, ideias diferentes para você se tornar cada vez melhor. Essa é a família igreja.
A única coisa que prevalece é a nossa fé, é o nosso amor. As outras coisas, amados, nós deixamos passar. Outras diferenças podem passar, mas a fé, o amor um pelos outros, isso a gente não pode deixar passar. O ajudar, o levantar quando o outro estiver caído, isso nós podemos deixar. Porque isso vai ser a nossa arma para evangelizar, para mostrar ao mundo que há uma igreja, para mostrar ao mundo e mostrar ao diabo, a Satanás, que contra a igreja do Senhor Jesus, as portas do inferno não vão prevalecer, porque este lugar é o lugar de salvação, é o lugar de cura, é o lugar de unidade de Cristo Jesus. Amém, amados? Fecha os teus olhos. Se coloca diante de Deus. Deus te chama a conviver com essa família, esta igreja, que não é perfeita. Não é perfeita. Porque Deus ajuntou um corpo imperfeito para desconstruir e reconstruir na perfeição dele, no amor, na comunhão, nas adversidades. Mas o que ele nos chama é a unidade. Como é bom quando há unidade. Como é bom quando há a mesma fé, porque nada pode prevalecer. A gente luta junto. A gente vai buscar a cura junto. A gente sabe que está juntos uns com os outros. Mas essa comunhão, essa unidade, Deus nos chama a ter. Deus não nos chama a caminhar só. Mas Ele chama a nos apoiarmos uns aos outros. A igreja do Senhor foi estabelecida. Se você não se estabelecer aqui, talvez você procure outro lugar, mas procure um lugar, então, e saiba que é para se estabelecer como família com pessoas diferentes. Então, nada como a gente se ajustando nesta família, neste lugar. Talvez está até passando o tempo já do ajuste, como família, para evangelizarmos juntos, para o mundo ouvir falar da igreja, da família igreja, lá fora, bem, para que tenhamos um testemunho da igreja, do corpo, um testemunho honesto, puro, amável para quem não conhece. Deus nos estabelece para isso, porque isso atrai aquele que não tem nada, isso faz aquele que não tem ficar bem, confortável, consolado. E Deus chama a começar conosco, a começar comigo e você. Essa família igreja. A partir dessa família, até a tua família vai ser estabelecida, amado. Os teus filhos, a tua casa. Porque este lugar é o lugar onde a paz, a alegria, a comunhão. É neste lugar é para ter tudo isso. E se não tem, veja o seu coração. Não é para você ver o coração do teu irmão. A palavra não diz isso. Mas a palavra diz que é para a gente examinar cada um. Examine-se a si mesmo. Porque a gente às vezes examina o outro e não chegamos a lugar nenhum. Mas examina você, fazendo parte desta família. E nessa noite, Deus colocou no meu coração esta palavra, família, igreja. Eu poderia ministrar aqui para você sobre família, sobre um casamento bem-sucedido, sobre filhos bem-sucedidos. Eu poderia ministrar várias coisas, mas Deus me levou a ministrar sobre essa família, que é a mais importante. É que é estabelecida, nada pode prevalecer. Nós temos que estabelecer no reino espiritual, porque Satanás, ele tem se levantado contra nós como igreja, para nos envergonhar, para falar de nós, para apontar o dedo para nós como corpo, para falar da forma como nós andamos desunidos, para falar quanto nós não perdoamos. O mundo
tem tentado nos envergonhar como igreja. Tem colocado que o nosso interesse como igreja é só riqueza, é só dinheiro. Amados, nós temos que reverter isso a tempo. Nós temos que reverter isso no nosso coração como igreja. Que nós temos o bem precioso que é a fé, a nossa salvação, que é almas que não ouviram essa palavra ainda, de amor, de amar uns aos outros, de perdoar. E nós temos ouvido. E nós temos que levar essa palavra como família. E nessa noite, Deus chama a restaurar a nossa família igreja. A um corpo ajustado. A um corpo que tem disposição. A um corpo que nada pode prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Nada vai nos deter, nada vai nos parar, nada vai nos envergonhar, porque nós vamos nos levantar na mesma comunhão, na mesma fé. Nós vamos nos levantar no mesmo amor, porque Cristo faz isso por nós. Eu quero te convidar essa noite, como igreja. Se você entende essa palavra como família, que você vai ter que vencer o teu eu, as diferenças, as ideias diferentes. Saber porque cada um Deus chamou para algo, que não adianta esperar uns aos outros, mas Ele te chamou para nos estabelecer como pedra, como rocha, forte. Se você entende que você tem esse chamado para ser essa família, neste lugar, nessa cidade, ser estabelecido como essa rocha, nada vai prevalecer, nada. Eu quero te convidar a ficar de pé. Vamos orar juntos. Vamos estabelecer esse reino como igreja juntos. Vamos estar dispostos a que Deus nos ajuste primeiro, mas que quando Ele nos ajustar, Ele traga a este lugar as multidões que estão ansiosas por uma resposta, por salvação, por paz, por alegria, por saber que o Senhor não chama os que são perfeitos, mas o Senhor chama os imperfeitos para ajustar e estarem juntos. Amados, em nome de Jesus, a palavra de Deus é algo muito sério para as nossas vidas, é decisivo para nós avançarmos, para a gente continuar. E nessa noite, Deus nos chama a avançar como igreja. Deixa as coisas velhas para trás, deixa o que é velho para trás, e começa um novo. Estabelece essa igreja a partir de você como uma grande família. Em nome de Jesus, nós vamos ouvir essa canção novamente. E essa é a nossa oração essa noite. Que essa seja a oração do teu coração. Que Deus quebrante o teu coração. Que Deus ajude o seu coração a se ajustar às diferenças. Que Deus ajude ao seu coração a saber que você ajustado é um canal de multiplicação. Então, em nome de Jesus, vai se colocando diante de Deus. Nós não vamos sair deste lugar da forma como nós chegamos aqui. Mas em nome de Jesus, a palavra de Deus, ela é penetrante, ela é profunda, ela nos cura, ela nos liberta, ela nos ajusta a sermos melhor. E nós vamos estabelecer para que potestades e principados ouçam que neste lugar há uma família. Há uma grande família. Há uma grande família. Em nome de Jesus. Estabelecida nessa cidade. Para evangelizar, para curar. Em nome de Jesus. Oh Deus, vem sobre nós. Eu declaro a paz de Cristo. Oh, cheira. Te abençoe.
Vem, Espírito, vem sobre nós. É a nossa Oh, Espírito Santo, estabelece essa comunhão. Oh, e assim bem nos ajustado, ajusta, Senhor. totalmente Nos ajusta essa noite. unido Liga, nos liga uns aos outros. em amor, Nos ajuda. Teu reino neste lugar. qualquer falsidade, vivendo a Oh, verdade, Santo Espírito. expressando Santo Espírito. a glória do Santo Espírito. Senhor, uma A tua glória que é para ser manifesta através das nossas igrejas, Senhor. Nós assumimos compromisso como igreja. Estabelecer o teu amor, o teu reino. Nós não temos compromisso com homens. Nós não temos compromisso com doutrina. Nós temos compromisso com o Senhor Jesus, que nos salvou, que nos chamou. É com o Senhor que nós temos o grande compromisso. Nos foca nesse compromisso, Jesus. Comece em cada um de nós. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Você pode sair do seu lugar nessa hora e abençoar um irmão seu. Você pode sair do seu lugar e falar: eu te abençoo, meu irmão. Sem você conhecer, só eu te abençoo. Nós estamos ligados, nós estamos juntos. Aconteça o que acontecer, as adversidades, as lutas, o pecado no nosso meio, mas nós vamos estar juntos. Nós vamos viver essa verdade da palavra, de que nós precisamos um dos outros. Nós precisamos ser esta família. Nós precisamos estabelecer o reino de Deus. Deus tem nos chamado como igreja do Senhor Jesus. Deus tem buscado o remanescente. É um pouco, mas que comecem um pouco estabelecendo o reino em comunhão, em amor, em unidade. Deus nos chama. Cuide um dos outros. Cuide um dos outros. Amem uns aos outros. Ajudem uns aos outros. Orem um pelos outros. Aleluia. Aleluia. A palavra diz: orem um pelos outros. Orem pelos seus irmãos. Orem pela igreja do Senhor. A igreja não é só este lugar. A igreja está espalhada pelas nações. A igreja está se estabelecendo. A igreja está se levantando novamente, meus amados. A igreja está se levantando nos quatro cantos dessa terra. O Senhor está curando as nossas vidas como igreja, como corpo. Porque o mundo está querendo engolir, Satanás está querendo engolir a igreja, está querendo envergonhar a igreja. Mas Deus maravilhoso, que nos ama tanto, que nos salvou, tem nos chamado a estabelecer as igrejas nessa face da terra. Você tem um chamado, você tem a sua salvação, você tem fé. Deus te chamou a levar isso para outros. Mas vamos nos ajustar, vamos nos amar, vamos nos amar. O amor de Deus é derramado no nosso coração. Nós somos uma igreja em Mandaguari, hoje, com mais de 3.500 pessoas. Muitas coisas diferentes, muitas adversidades. Quando há uma situação, não é só uma, é 30 de uma vez só. Quando há um adultério, não é um adultério, é 40 adultérios numa semana, porque é muita gente. Mas, amados, uma coisa que nós temos lutado é esse amor de Deus derramado no nosso coração. Nós não podemos deixar de amar uns aos outros, porque se a gente não amar uns aos outros, como nós vamos amar quem Deus mandar para nós? Como nós vamos amar o perdido? Eu tenho batido muito nessa tecla. Nós temos que amar.
Aquele que onde abundou o pecado, superabunda a graça. Aquele que muito errou é o que Deus mais ama. Amém. Amem uns aos outros. E juntos nós estabelecemos o reino do Senhor nessa terra. Amém? Que Deus abençoe essa grande família, que essa igreja abençoada, amorosa, carinhosa e que ama e ajuda uns aos outros. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso?